A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. E a gente vai tirar a gotinha dessa noite de 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Depois a gente vai ler mais 2 versículos. Deixa eu situar você onde é que está esse versículo. Elias é levado ao céu num redemoinho de fogo, numa carruagem de fogo. Seu discípulo Eliseu, diante da pergunta de Elias, o que eu poderia fazer? O que você gostaria que eu deixasse para você depois que o Senhor me tomar? Eu queria a porção dobrada daquela que o Senhor tem. E Elias disse para ele: se você me vir sendo levado aos céus, você vai receber o que pede. Você vai ter a minha unção. E ele vê Elias sendo transladado, sendo levado aos céus. E foi assim um ato, como eu costumo dizer, fenomenológico, inexplicável. Haviam 50 homens com Eliseu e viram Elias indo. E viram a capa caindo sobre Eliseu. E Eliseu ia atravessar o rio, encostou com a capa no rio. O rio abriu as águas, dividiu no meio. E ele passou o rio a seco. Todos se prostraram diante de Eliseu, dizendo: ele recebeu, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E eles queriam agradar Eliseu. E eles disseram: Eliseu, nós temos 50 homens aqui. Se tu quiseres, nós vamos pelas cidades, pelos montes vizinhos, porque é possível que o Senhor tenha tomado o seu senhor e deixado em algum monte. Nós queremos achá-lo, nós queremos que o Senhor não fique órfão de mestre. Nós vamos pelas cidades. Eliseu disse: não precisa, o Senhor o tomou. Não, mas nós insistimos, é possível que ele esteja sobre o monte. Insistiram tanto que Eliseu disse: tá bom, vocês querem, vão. Eles foram, não acharam nada, voltaram. E aí, na cidade onde eles foram tomados, onde Elias foi tomado, eles dizem isso que está aí, ó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéril. Vamos juntos, a uma só voz. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéril. Amém, amados? Senta um pouquinho. Depois que eles tiraram o foco de Eliseu, ou de Elias, e Eliseu sozinho, os homens estão atrás de Elias, os homens da cidade chegam a Eliseu e dizem exatamente isso sobre a cidade deles. Eis que a situação dessa cidade é agradável. Ou seja, nós gostamos da nossa cidade. Eliseu, nós achamos a nossa cidade maravilhosa. A nossa cidade é maravilhosa. Não é Rio de Janeiro, não, mas é maravilhosa a nossa cidade. O que eles estão falando? Estão falando do lugar da habitação. Estão falando do lugar aonde eles são. Estão falando da sua casa. Estão falando da sua terra. Estão falando da sua origem. Estão falando da sua geografia. Estão falando com apreço da cidade onde eles nasceram. A nossa cidade é boa. A nossa cidade é agradável. A nossa cidade, Eliseu, é uma bênção. Estão falando da geografia, mas aí vem a segunda parte. As águas dela são péssimas. As águas estão intragáveis, não está dando para beber. Por causa disso, a terra está ficando estéril. A cidade é boa, mas as águas não prestam. Porque a água não presta, a terra se esteriliza e a gente começa nessa cidade maravilhosa a se tornar incapaz de viver uma vida semelhante a ela, maravilhosa, porque as águas estão doentes. O que Eliseu faz? Nós não lemos, mas eu leio para vocês. Ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. Arruma um jarro com água, põe sal dentro. Lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, lá na fonte dos rios, que agora estava doente. Ele vai lá na fonte, pega esse sal e disse assim: assim diz o Senhor. Então saiu ele ao manancial das águas e deitando o sal nele disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade.
E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Esse acontecido me chamou a atenção. Essa caixa aqui está chiando a beça, nunca vi ela chiando desse jeito. Esse texto, à luz do que nós vivemos essa semana, me chamou muita atenção. Vivemos um momento ruim e singular aqui no nosso bairro, ainda não está como sempre foi, né? Eu estou aqui como pastor há 25 anos, mas há mais de 30 como membro, sei lá, alguma coisa assim, bem mais do que isso. Nunca vimos a necessidade da gente fechar uma igreja. Vocês viram que o problema não foi a igreja, foi o que aconteceu na comunidade, ao mesmo tempo na Rocinha, ao mesmo tempo na Zona Sul, ao mesmo tempo em Niterói. 2 idosos assassinados. O Rio de Janeiro está entregue. O Rio de Janeiro está desnorteado, o Rio de Janeiro está sem liderança. A nossa cidade que é agradável, a nossa cidade que é maravilhosa, a nossa cidade que é um dos lugares mais bonitos do planeta, é a terra onde a maioria de nós nasceu, e os que não nasceram foram adotados por ela, ou a adotaram como cidade natal. É a cidade que a gente sempre amou, é uma cidade agradável, mas que está se tornando estéril. Não há mais vida. O que puja na cidade não é vida, mas morte. Os seres vivos estão com medo da morte, medo de morrer. A cidade, não há dúvida, é maravilhosa, mas ela está estéril. Ninguém faz nada, ninguém se mobiliza, ninguém toma uma atitude, ninguém se manifesta. Os que estão no poder não exercem o poder. A vida está se tornando inviável. A vida está se tornando estéril. A realidade da cidade de Eliseu parece que tem um similar com a nossa cidade, com a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu tive que cancelar o culto, domingo, meu coração foi tomado por uma angústia, uma tristeza muito grande, porque para eu cancelar, porque a prudência falou muito mais alto que o medo. Eu não tenho medo, mas é um volume de muitas milhares de pessoas. E havia acontecido um tiroteio muito grave e volumoso na comunidade. E como houve manifestação da comunidade, imagina 2.000 pessoas saindo ao mesmo tempo, o bairro parado com carros e a manifestação acontece. Imagina se eles aproveitam a multidão para produzir o que eles queriam produzir para chamar a atenção na mídia. Podia ser uma calamidade. Então o bom senso me fez cancelar. A cidade é maravilhosa, continua linda, mas nós estamos nos esterilizando. Nós estamos perdendo a capacidade de fluir em vida. Somos livres menos para viver a nossa liberdade como a gente gostaria de viver. Agora, a cidade de Eliseu, ela teve cura. Será que a nossa cidade tem cura? O Rio de Janeiro ainda tem cura, irmãos? Amém ou não? Ainda há esperança para o Rio de Janeiro? O que você acha? Aonde que está essa esperança? Qual é a esperança para a nossa cidade? Porque como cariocas, a gente olha e fala assim, cara, você ouve a entrevista do Pezão, você ouve a importância que o Crivella dá, você ouve a importância que os deputados dão, a gente diz, meu Deus, como que essa cidade pode ser curada? Aí vem a forma e a metodologia da cura daquela cidade de Eliseu. Deus ilumina Eliseu e diz assim, traga um sal. Ele pega o sal no jarro, vai lá no manancial, e joga sal no manancial, e quando o sal bate nas águas, as águas tornam a viver. O sal na Bíblia Sagrada, quem é? É Jesus quem diz, vós sois o sal da terra. Nós somos o sal do Rio de Janeiro. Glória a Deus ou não? Eu sou o sal do Rio de Janeiro. Você é o sal do Rio de Janeiro. Como que o Rio de Janeiro pode ser curado? Pelo sal. Olha o nome da nossa cidade, Rio. Você está entendendo? Como é que Deus curou aquele rio com sal? A nossa cidade é rio e o sal somos nós. A única forma de curar o Rio de Janeiro é através da igreja de Jesus Cristo. Mas aí é que está o meu problema. Aí é que está a minha angústia.
Eu vou falar isso no sermão daqui a pouquinho. Eu estava, eu não sei, uma das minhas últimas viagens, eu viajo tanto que eu não me lembro onde é que eu fiz, o que eu falei, onde que eu dei entrevista. Uma jornalista me procura de um site gospel e pergunta assim: pastor, nós queremos ouvir o senhor um pouquinho, já que o senhor está aqui na cidade, o senhor dá uma entrevista para a gente. Dou. Aí uma das perguntas foi: pastor, o senhor acha que esse problema econômico pelo qual passa o Brasil tem afetado as nossas igrejas? Como quem diz, a dificuldade econômica tem dificultado a economia da igreja local, é o que ela queria ouvir. Aí eu falei assim: você está me perguntando se o problema econômico do Brasil afeta a igreja? Eu falei: de jeito nenhum, minha filha. É o problema da igreja que afeta o Brasil. Não é a igreja que sofre pelo fato de o Brasil estar como está. O Brasil está como está porque nós somos como nós somos. O problema do Brasil somos nós. Se nós tivéssemos uma relação com o dinheiro como deveríamos ter, a economia do Brasil estava mudada, mas nós somos corruptos. Aí citei 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então não é a igreja que sofre com a situação brasileira, é o Brasil que sofre com a situação da igreja. Essa palavra, ela pulou assim aos meus olhos no sábado, quando eu tive que cancelar o culto. Falei assim: Neil, a sua cidade é rio, e a cura para o rio é o sal. Peça ao Senhor para que mande consciência para os sais desses saleiros chamados igrejas, para que eles saiam desse mundinho do tamanho do umbigo e passem a entender que o que acontece do lado de fora tem a ver com quem está aqui do lado de dentro. É possível que o crente não entenda isso, fica colocando ainda culpa nos políticos, colocando culpa na presidência. Somos nós. Você vê, anunciamos o culto hoje, um monte de gente ligando: pelo amor de Deus, pastor, não faça isso. Agora o senhor está sendo imprudente. Domingo o senhor arrebentou, mas hoje o senhor está sendo imprudente, vai morrer gente. Quantos têm certeza da salvação aqui? Diga glória a Deus. Você está dizendo, sabe o quê? Você está pronto para morrer. Sim ou não? Eu, na minha incredulidade, falei assim: a igreja hoje vai estar vazia. Nada, vocês vieram na gotinha, a igreja está aí. Vocês entendem, nossa igreja entende, eu louvo a Deus por isso. O ICV está funcionando, está tudo funcionando. O pessoal da Sulacap News: pastor, a igreja vai voltar. Realengo News: a igreja vai voltar, pastor. Tudo que é jornal ligando: vai voltar quarta-feira, irmão, fica tranquilo. Porque a nossa influência no bairro é muito grande. Se a igreja volta, o bairro volta. Nós estamos espalhando bênçãos para o nosso bairro. A gente vai mudar os ares a partir de hoje, no nome de Jesus. Esse bairro pertence a Jesus de Nazaré. A cura está no sal. Enquanto os salvos tiverem medo de morrer, os que não estão salvos vão continuar morrendo sem salvação. O outro jornal me perguntou, a pessoa do jornal o Globo me ligou agora, vou dar entrevista às 11 da noite, quando acabar o culto. Pastor, o senhor prefere traficante ou miliciano? Eu falei: meu filho. Meu filho. Me leva, Jesus, me leva. Eu falei: minha filha, eu prefiro a paz. Agora eu oro pelo traficante, eu oro pelo miliciano, eu quero que ambos se convertam. Os traficantes têm filhos, são casados, que Deus abençoe a família deles. Os milicianos são filhos, são casados, que Deus abençoe a família deles. Que a graça de Jesus entre na vida deles. Que Deus abençoe os policiais da nossa cidade. Que são a única esperança dessa cidade hoje é a polícia. Se tira a polícia, acabou o Rio de Janeiro. Temos que louvar a Deus pela polícia militar. Dar graças a Deus pela vida desses homens que são casados, pai de famílias, estão lá na bucha lá, ó. Ainda recebendo a incompreensão da sociedade, que ela protege e que a odeia. Eu prefiro milicianos, eu prefiro traficante. Então, irmãos, a cura é o sal. Que nós nos conscientizemos disso. Que o Senhor, através de nós, gere cura na nossa cidade. Essa cidade é maravilhosa. Essa cidade é linda. Deus, quando criou o Rio de Janeiro, estava de bom humor, cara, porque as maiores belezas desse planeta Ele botou aqui.
E é muito triste ter isso tudo e não poder gozar disso tudo por causa do que se transformou essa cidade, cujas águas estão mortas. Água é vida. Que Deus nos abençoe e nos conscientize que nós temos culpa nisso, nós temos participação nisso. O culpado não é um político, não é a polícia, não é o bandido, o culpado somos nós. Que essa noite a gente peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, usa-nos a nós. Que nós sejamos uma igreja ainda melhor para essa comunidade. Se essa comunidade não está boa, a culpa é da Igreja Batista Betânia. E eu me prostro de joelho e digo: Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que a minha igreja precisa melhorar para abençoar esse bairro, para esse bairro se tornar melhor? E Deus vai mostrar e Deus vai nos abençoar. Que essa noite Deus se derrame sobre nós com poder e graça. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Ficar em pé. Aleluia. Deus, te damos boas-vindas nessa noite. Sentimos tua presença nesse lugar. Aleluia. Tu não estás morto. Aleluia. Tu és um Deus que se manifesta. Tu és um Deus que cuida de nós. E nós queremos, ó Deus, ofertar ao Senhor nessa noite o nosso melhor louvor. Queremos abençoar a Vila do João Lopes. Deus, amamos essa comunidade. Abençoamos esses moradores no nome de Jesus. Que a paz do Senhor corra como rio sobre as ruas dessa comunidade. Que a paz do Senhor corra como rio sobre as ruas do Rio de Janeiro. E que essa paz possa ser produzida através do sal que nós somos. Levanta nessa cidade uma igreja fluente, Deus. Uma igreja que não vive em torno de si mesma. Uma igreja que viva o ide e não vinde. Uma igreja que faça diferença, que salgue, que ilumine. Assenta-te sobre o trono dos louvores da tua igreja nessa noite e ministra no nosso coração. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda ele forte, vamos adorá-lo.